forma de se expressar enquanto grupo de patrimônio material. Zimar Domingos, Caxambu do Horizonte, está aqui minha família, representa aqui as nossas mais velhas, os nossos mais velhos, mestre Pai Antônio, mestre Paulo, está aqui os nossos mestres, que é o tio Wilson, o tio Rubio, e meu irmão, que é o guardião aí dos tambores há muito tempo. Acho que, se a gente for contar, botou uma apresentação de todas essas saídas do grupo, então, essa é a responsabilidade dele. E a minha, enquanto participação e pertencendo ao grupo de Caxambu do Horizonte, que não me escolhi, foi escolhida na missão de falar e representar o grupo em alguns espaços que o grupo de Alegre teve dificuldade em Alegre. O grupo de Caxambu teve dificuldade em Alegre. O mestre Pai Antônio tem uma festa chamada a Festa de Santo Antônio, é uma festa que foi fundada a partir de uma promessa, né? Nossa bisa Maria Paula, ela fez uma promessa em nome do Pai Antônio, com uma cura de uma doença que ele tinha da fase da infância para a adolescência, e com isso ele foi juntando as ações do grupo da região junto à festa. Então aí a gente não sabe o certo quem começou primeiro e o que chegou primeiro, porque o Caxambu, para a nossa família, ele veio de uma memória da região de Porciúncula. Quando a Eliane estava falando sobre a região, o Pai Antônio fala muito de Farinha Lemos, Porciúncula, né? Então a gente tem essas histórias orais que ele falava para a gente, né? E consequentemente a Bisa, porque é onde a gente nasceu, a família, a Fazenda do Horizonte, então ele não teve contato nenhum da onde a gente veio, que é dessa região. Então, na nossa região, no lugar chamado Fazenda do Horizonte, onde acontecia a festa, onde os grupos se reuniam, a gente teve uma perda de território, né? Trocou a venda da fazenda e ninguém era dono da terra, a gente se espalhou. O que se manteve vivo, o que manteve vivo a ação e o grupo, que era um grupo familiar. Então, em alguns momentos a gente estava juntos, né? Natal, Ano Novo, aniversário, então a gente estava unido. Então, o Caxambu em si, ele teve um período que ele ficou adormecido. Não esquecido, igual uma vez saiu num jornal a palavra de Alegre, que o Caxambu foi esquecido e foi adormecido, porque a prática dele acontecia pequeno no terreiro de casa do Pai Antônio, só com os membros, usando um balde, usando as tampas, usando as colheres de uma mesa. Lembra? Ela escondia as coisas que a gente tinha com um grupo grande de jovens, crianças, e ela falava que a gente estragava muita coisa dela. Então o grupo foi participando com o mestre Pai Antônio, né? E ele percebeu que eu falo para as pessoas como que ele teve uma sabedoria de passar o saber enquanto vida para a gente. Porque ele deixou esse grupo de jovens, eu coloco nesse lugar também, porque ele foi permitindo que o grupo saísse em nome dele. Lembra, tio, que ele falava? Mas vocês vão naquela escola, me representam, depois vocês vêm aqui e me falam como foi. E ele foi permitindo, depois ele parou de ir. E falou, agora é com vocês. E a gente ficava com medo de ter uma ação errada e chegar no grupo dele, porque também tinha regras dentro do grupo. Para você sair e participar, tinha regras desde criança. A regra enquanto criança era obedecer a mãe e fazer as coisas, senão não saía do horizonte. A gente tinha esse costume já de andar pianinho. Então ele foi permitindo que esse grupo foi representando ele em alguns espaços. Falei até com a Eliane que eu lembrei dela, desse encontro que ela falou em 2008, junto com o IFAM, a UFES, né, e as prefeituras locais, no segundo encontro de Caxambus e João do Espírito Santo, que aconteceu em Alegre. E o segundo foi em Alegre. O primeiro foi em Alegre, né, que foi primeiro foi Cachoeiro, depois foi Alegre, depois São Mateus. Depois de novo lá no IFES, em Alegre. E aí, a partir dessas experiências, né, porque o Pai Antônio não teve, ele participava, falava sobre ele, mas muitas das vezes, gente, essa informação ficava só na ação do grupo. Ele participava de festas, encontros, a gente não tinha acesso. Mas também isso foi importante para o grupo sair da sua localidade, que foi a Fazenda do Horizonte, e conhecer outros grupos, conhecer outros movimentos. E eu sou um fruto disso. A partir desses espaços de formação, né, institucional, que foi UFES, IFAM, né, deu um despertar de manter o
nosso grupo me ative de uma outra forma, não com as dores do pai Antônio, pelo contrário, a partir daquele momento, das reclamações que tinha na nossa família, dos movimentos que ele fazia, eu falei, gente, se o pai Antônio está permitindo isso acontecer, vamos fazer diferente? Né? E como isso aconteceu? Aqui, Lisiete foi uma das pessoas que começou a falar por grupo sobre estatuto, isso foi em 2012, começou a falar de estatuto e como que funciona. E o nosso tempo foi longo porque a ideia não era trazer pessoas de fora, a ideia era partir de dentro do grupo. O grupo teria que aprender, ou uma parte dele, qual o mecanismo de uma associação. E foi isso que aconteceu, tanto que ela demorou um pouquinho para acontecer, teve um nome, um registro, e as ações usando a associação, ela se deu agora recente, eu acho que 4 anos, e ela já existe há 12 anos. Que a gente precisou entender quais eram as responsabilidades, né, enquanto associação. Que a gente não queria, poderia, e hoje a gente faz contratação de serviços, sim, mas isso é a partir das nossas ideias, porque a gente acredita que é bom para o grupo. Né? Então, ele tem um outro olhar. Então, quando eu falo com as pessoas, eu falo assim, o grupo podia fazer isso. Isso é uma construção que está acontecendo dentro do grupo, junto. A gente traz isso para dentro do grupo. Isso é bom participar desse estado, vou participar? Vão participar. Convido para participar de uma atividade que eu acho, igual o tio, a Maria Leite falou, a universidade abraçou levar os grupos de patrimônio cultural e material para as universidades. Então, a gente, hoje, a fala e o saber e a formação andam em conjunto.